Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo você vai aprender a criar esse aplicativo incrível, um buscador de CEP utilizando o React Native. Então a gente vai aprender a criar esse aplicativo nesse vídeo. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o nosso canal e o nosso trabalho e também para ajudar outras pessoas a encontrar esse tipo de conteúdo. Ajude o nosso trabalho deixando o seu like. Se você é novo no canal, já se inscreve no canal porque toda semana eu trago conteúdos incríveis no desenvolvimento mobile em geral. Eu trago notícias, atualizações, tutoriais, você não pode perder os meus conteúdos. Se inscreve e não esquece de ativar o sininho com todas as notificações. Então vamos lá, pessoal. Esse daqui é o aplicativo que a gente vai aprender a criar nessa aula. É um buscador de CEP. Nós vamos ter aqui o campo CEP, onde o usuário vai digitar o CEP. Ao digitar o CEP e clicar no botão de buscar, ele vai buscar esses dados em um servidor, numa API. Ele vai buscar o logradouro, o bairro, a cidade e o estado desse usuário. Então, basicamente, a gente vai conseguir preencher todo o endereço do usuário. Esse tipo de funcionalidade é uma funcionalidade extremamente importante, é uma funcionalidade real que muitos aplicativos utilizam, aplicativos de delivery, aplicativos como loja virtual, entre outros apps de pagamento. Antes de o usuário fazer o pagamento, você vai buscar esses dados desse usuário, nesse caso o endereço completo, baseado no CEP. Então, se eu não colocar nada aqui, clicar em buscar, vai aparecer essa Alert Dialog. Digite um CEP válido. Nesse caso, eu preciso digitar um CEP aqui. Se eu quiser colocar o logradouro, o bairro e a cidade, se eu quiser passar esses dados de forma manual, eu posso. Mas nesse caso, eu quero capturar essas informações através do CEP. Eu vou buscar essas informações de uma API de CEP. Então, eu vou colocar um CEP válido aqui, 013 10 904. Eu vou clicar em buscar. E automaticamente ele buscou esses dados de um servidor, de uma API de CEP. Através desse CEP que o usuário colocou, ele conseguiu buscar o logradouro, Avenida Paulista, bairro Bela Vista, cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. Então aqui a gente vai ter o logradouro, o bairro, a cidade, a localidade e o estado. Vou colocar outro CEP aqui, vou colocar um CEP do Rio de Janeiro. Tem que ser um CEP válido. Então vou colocar aqui, 22 041 011. Vou clicar em buscar e automaticamente ele já buscou esses dados do nosso back-end. Rua Santana Clara, Copacabana, Rio de Janeiro, estado RJ, Rio de Janeiro. Então você pode implementar essas funcionalidades de buscar o endereço do usuário baseado no CEP e você pode colocar na sua aplicação. É uma funcionalidade real e nesse vídeo você vai aprender a criar essa aplicação. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos começar a criar o projeto. O primeiro passo é criar um projeto aqui com React Native. Se você ainda não fez a instalação do React Native, a configuração do emulador do Android para poder testar os aplicativos, eu já fiz vídeo aqui no canal, inclusive recentemente. Vou deixar o vídeo na descrição caso você ainda não tenha configurado o React Native, criado o seu primeiro projeto. Eu vou deixar na descrição um vídeo onde eu mostro passo a passo a instalação e a configuração do React Native, beleza? Fez a instalação, a configuração, já consegue executar os seus apps, agora você já consegue criar os seus aplicativos. Então vamos lá, o primeiro passo é criar um projeto aqui no React Native. Eu vou criar esse projeto aqui na minha pasta de downloads, mas você pode criar na sua área de trabalho, em qualquer pasta que você quiser. Eu vou criar aqui na minha pasta de downloads para organizar o projeto. Então vou clicar aqui com o botão direito, eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar aqui de buscador de CEP. Essa daqui vai ser a pasta que eu vou criar. Eu vou acessar o meu prompt de comando, vou acessar aqui o CMD. Eu estou no Windows. Agora eu preciso acessar a minha pasta de downloads. Eu vou colocar aqui, CD. Eu preciso colocar exatamente esse mesmo caminho aqui, a pasta downloads, esse mesmo nome. Então o D começando com letra maiúscula, D maiúsculo, downloads. Vou pressionar o Enter. Já estou dentro de downloads. Agora eu preciso acessar a pasta que eu criei, uma pasta vazia, onde vai ser criado o meu projeto com React Native, que é a minha pasta buscador de CEP. Então eu vou colocar aqui, CD buscador de CEP. Vou pressionar o Enter. Eu já estou dentro de buscador de CEP. Agora eu vou colocar um comando aqui do React Native para criar esse projeto
dentro dessa pasta, né? Criar um projeto com React Native. Então, eu vou colocar aqui npx React-Native init. Eu vou iniciar um novo projeto e esse projeto eu vou chamar de buscador de CEP. Vou pressionar o Enter e agora ele vai começar a configurar esse projeto dentro dessa pasta aqui. Então, ele vai fazer o download dos templates, vai fazer toda a configuração. Quando eu terminar aqui, eu volto. Eu acabei de criar um projeto aqui com React Native, instalação das dependências com sucesso. Eu posso finalizar, posso fechar o CMD e você vai ver que ele criou mais uma pasta aqui, ó, chamada de buscador de CEP, e agora vai ter vários arquivos e pastas referente ao meu projeto. Tranquilo, agora eu preciso abrir esse projeto que eu criei com React Native em uma IDE, em um editor de código. Nesse caso, você pode utilizar qualquer editor de código. Eu recomendo bastante o Visual Studio Code. É o editor mais utilizado pelos programadores. Então, nesse caso, eu vou estar utilizando o Visual Studio Code. Se você não sabe instalar ele, tem vídeo aqui no canal também. Eu vou deixar na descrição caso você não tenha instalado. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu já tenho instalado o VS Code, vou digitar aqui VS, já vai aparecer Visual Studio Code, vai aparecer essa janela aqui. Agora eu vou vir aqui em File, Open Folder, eu vou abrir uma pasta, eu vou acessar Downloads, eu vou acessar Buscador de CEP, vou selecionar essa pasta, né, do meu projeto e automaticamente ele vai abrir aqui no VS Code. Vou vir aqui em No e está aqui, pessoal. A gente já tem aqui a pasta Android, a pasta iOS, a versão do Node.js, o nosso arquivo app.json, o nosso index.js e o nosso arquivo principal, que nesse caso é o nosso app.tsx, que nesse caso eu vou excluir todo esse bloco de código por padrão. O React Native ele cria esse projeto padrão. Eu vou excluir todo esse bloco de código porque a gente vai começar a criar do zero. Então vamos lá. Nessa aula a gente vai criar o layout principal da nossa aplicação. Então eu vou criar o layout do meu aplicativo buscador de CEP. Nós vamos ter uma top bar, onde vai ter aqui o fundo verde, o título da nossa aplicação, buscador de CEP. Nós vamos ter essa caixa de texto referente ao CEP que o usuário vai digitar. Do lado nós vamos ter o botão de buscar e a gente vai ter outras caixas de texto. A caixa de texto referente ao logradouro, o bairro, a cidade e o estado. Então nessa aula a gente vai criar o layout da nossa aplicação. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a construir a nossa aplicação. Primeiro passo aqui, a gente vai importar o React. Então, vou colocar aqui React. Vou pressionar o Enter. Ele já vai passar aqui From React. E eu preciso importar também o React Native. Então, import. Vou abrir chaves aqui. From React Native. Você pode trabalhar com ponto e vírgula ou você pode tirar o ponto e vírgula. Nesse caso, eu não vou trabalhar com ponto e vírgula porque eu acho muito melhor. E nesse projeto, a gente vai criar um componente baseado em função. Você pode criar em classe ou em função. Mas nessa aplicação, eu vou estar utilizando o componente baseado em função para a gente conseguir utilizar o React Hooks para trabalhar com estados em componentes funcionais. Então, eu vou estar utilizando aqui o export, né? Já vou exportar esse componente diretamente aqui. Então, export default function, vou criar um componente funcional que eu vou chamar de app. Vou abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves. E aqui eu vou estar utilizando um return, vou abrir parênteses e aqui eu vou retornar a parte visual da minha aplicação. É aqui que eu vou começar a colocar os componentes de interface. Eu vou abrir aqui uma view, eu vou colocar aqui um componente de view. Automaticamente a gente já importou esse componente aqui do React Native, ele já importou de forma automática. Se não importar, se você colocar a view aqui e der algum erro, é só você importar o componente view aqui, é só você fazer isso daqui, ó, colocar o componente view, importar a classe view e automaticamente você vai conseguir utilizar sem nenhum problema. A gente vai precisar criar alguns estilos. Então, o primeiro passo é criar a nossa top app bar. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou importar aqui do React Native o style sheet.
O Style Sheet permite que a gente consiga estilizar os nossos componentes, personalizar os nossos componentes de interface, seja view, imagem, texto, lista. Então, o Style Sheet a gente vai conseguir estilizar os nossos componentes. Aqui embaixo eu vou criar uma constante que eu vou chamar de styles, vai ser referente aos nossos estilos, e esse style vai receber a classe Style Sheet do React, .create, eu vou abrir e fechar parênteses, vou abrir e fechar chaves. E aqui dentro eu vou começar a criar os estilos para cada componente. O primeiro estilo vai ser referente à nossa tela principal. Todos esses componentes aqui, eles estão na vertical, pode ver, ó, é um embaixo do outro. Então, a tela principal, onde vai estar outros componentes, a nossa tela vai ser uma coluna. E essa coluna, ela vai pegar toda a largura da tela e toda a altura. Então, a gente vai trabalhar com o conceito de flex, de flexbox, para poder fazer esses alinhamentos. Então, aqui eu vou criar o primeiro estilo, que vai ser o meu container principal. Nós vamos utilizar aqui o flex 1, ele vai pegar todo o tamanho da tela, e a gente vai definir também aqui um flex direction, ou seja, qual que vai ser a direção desse container. Vai ser uma coluna, vai ser uma row, vai ser uma linha. Nesse caso, os componentes vão ficar na vertical, então a gente vai definir como coluna. A gente pode definir uma cor de background, mas por enquanto é isso. Então a gente vai passar aqui para a nossa view, para o nosso container principal, um estilo. Então, eu vou passar aqui, style, recebe. Vou abrir aqui, ó, chaves. Eu vou passar a minha variável styles, ponto, e eu vou conseguir pegar o meu estilo aqui, ó, container principal. Tranquilo. Dessa forma aqui, eu já consigo executar a minha aplicação. Vou colocar um texto aqui, um componente de texto, um text. Eu vou colocar aqui, ó, Olá Mundo. Automaticamente, a gente já tem aqui o nosso componente de texto. Eu vou abrir o terminal dentro do VS Code. Vou vir aqui, ó, em terminal, novo terminal. Aqui eu posso colocar continue. E automaticamente ele já abriu aqui, ó, já está no caminho correto. Ó, downloads, buscador de CEP, buscador de CEP. E aqui eu vou rodar esse comando. Eu já estou com o emulador aberto. Você precisa estar com o emulador aberto. Eu vou executar esse projeto no nosso emulador Android. Então, vou colocar aqui o comando npx react-native run-android. Vou pressionar o Enter e agora a gente vai executar o nosso projeto no emulador. Vai aparecer aqui, a janela do Node.js, precisa aparecer, podemos minimizar, e ele já está fazendo a instalação do aplicativo no nosso emulador Android. Sucesso ao fazer a execução, vamos aguardar. E tá aí, pessoal. Olá Mundo, a gente já tem aqui a nossa view principal, nosso container principal, pegando toda a tela, e a direção vai ser em coluna. Tranquilo. Agora a gente vai criar a nossa top app bar. Essa top app bar aqui, onde vai ter um texto chamado buscador de CEP, onde vai estar o título da nossa aplicação. Essa top app bar é uma view, tá, pessoal? Então, a gente vai estar utilizando outra view aqui. Então, a gente tem a nossa view principal, a gente abre e fecha, e aqui dentro da nossa view principal, nós vamos ter outra view. Então, posso colocar aqui mais uma view. E agora eu vou criar o estilo para essa view. Então, eu vou vir aqui, vou colocar uma vírgula, vou criar aqui o estilo para essa view, que eu vou chamar de top bar. Top bar, dois pontos. Vou abrir e fechar chaves. E aqui eu vou colocar as propriedades para esse estilo aqui. Eu vou estar definindo aqui a direção. Flex direction vai ser uma linha. Ou seja, os componentes que estiverem dentro dessa view vão ficar na horizontal, um do lado do outro. Vou definir aqui uma vírgula. Eu vou definir uma altura para essa top bar. Então, vou colocar uma altura aqui de mais ou menos 70. Então, vou definir a propriedade high, vou definir aqui o valor 70 e eu vou definir uma cor de fundo com a propriedade background color. Eu vou colocar esse hexadecimal aqui, ó, que é o 018786. É esse tom de verde aqui. Acabei de criar o estilo para minha top bar, eu vou passar para minha view. Então, vou passar através do style, recebe a minha constante styles, ponto, e eu vou passar o meu estilo top bar. Automaticamente, nós temos aqui, ó, a nossa top bar com altura de 70, cor de fundo verde, e aqui a direção vai ser em linha. Tranquilo. Depois,
Dentro dessa view, dessa top bar, nós vamos ter um texto. Então eu vou colocar aqui, dentro dessa view, eu vou definir um componente de texto e eu vou colocar o nome do meu app, buscador de CEP. O texto já está aparecendo ali, só que eu quero aumentar esse texto. Esse texto ele vai ser branco, o tamanho da fonte, né, vai ser muito maior. Então eu vou criar um estilo aqui para o meu texto. Nesse caso vai ser o título, né? Vou chamar de title. Title, 2 pontos. E aqui eu vou colocar a cor do texto, vou colocar a propriedade color. Vou passar o hexadecimal aqui, FFF. Vou passar o tamanho da fonte, então font size vai ser 25. Font weight, a propriedade font weight para definir o negrito, né? Então nesse caso eu vou colocar aqui, ó, bold, vírgula. Eu vou definir também o align self, ou seja, eu vou deixar esse texto centralizado, então center. E eu vou definir também uma margem geral de 20 dps, né? Uma margem no topo de 20, na esquerda de 20, no final de 20 e aqui na parte de baixo de 20. Porque senão meu texto vai ficar colado no topo. Então eu vou definir aqui uma margem geral de 20. Vou passar esse estilo para o meu text. Então vou passar aqui style, recebe styles.title. E já vai aparecer aqui, ó, buscador de CEP. Agora eu vou criar, né, essa outra linha aqui. Nós vamos ter mais uma view, onde a gente vai ter uma caixa de texto referente ao CEP e nós vamos ter um botão, que é o botão de buscar. Repare que esses dois componentes aqui, ó, eles estão um do lado do outro. Então eu preciso criar uma outra view e essa view vai ter uma direção na horizontal e dentro dessa view nós vamos ter uma caixa de texto e um botão de buscar. Então embaixo dessa view aqui, que é a top bar, eu vou criar mais uma view. E essa view eu preciso definir aqui a direção dela. Então nesse caso eu vou chamar de container CEP, porque vai ser o container da caixa de texto do CEP aqui. 2 pontos. Eu vou definir aqui um flex, a propriedade flex direction, vai ser em linha, então vai ser row. Eu vou definir a altura dessa view aqui. Então essa view aqui vai ter uma altura específica, que eu vou colocar mais ou menos 100. Então eu vou colocar aqui 100 de altura. E eu vou definir também uma margem horizontal de 20. Ao invés de eu colocar margem start e margem final, eu coloco margem horizontal. Eu já defino uma margem de 20 na horizontal, tanto no começo quanto no final. Feito isso, eu vou passar esse estilo para cá. Style, recebe styles.container CEP. Nós vamos ter um outro container aqui. Eu vou até colocar uma cor de fundo para você ver. Ó, background color. Vou colocar uma cor vermelha. FF000. Só para você ver. Ó, nós temos um container aqui. Vou deixar assim por enquanto. E dentro dessa view, nós vamos ter uma caixa de texto, que vai ser referente ao CEP. E a gente vai ter um botão de buscar, um do lado do outro. Então vamos colocar esses componentes dentro dessa view. Eu vou definir aqui o componente text input para definir uma caixa de texto. Ele já importou aqui o text input, componente do React Native. Vou fazer o fechamento dessa forma aqui. E aqui eu vou definir algumas propriedades. Então eu vou definir aqui a propriedade value. Eu preciso passar qual que é o valor inicial dessa caixa de texto. Então essa caixa de texto vai receber um estado. Então para a gente criar esse estado, eu preciso dos hooks do React. Então aqui eu vou colocar uma vírgula, abrir e fechar chaves e aqui dentro eu vou estar utilizando o useState do React Hooks. Com o useState eu consigo definir o estado para cada componente do React Native, porque a gente está utilizando um componente baseado em função. Aqui dentro da nossa função eu vou criar o primeiro hook, né, o primeiro estado. Então eu vou criar aqui const, eu vou definir aqui o primeiro estado que vai ser o do CEP. Então eu vou colocar aqui o CEP e set CEP, quando a gente for setar um novo valor. Recebe useState. E a gente vai iniciar esse estado do CEP como vazio. Nesse caso vai ser uma string, então eu vou definir aspas duplas aqui. Então o CEP vai começar vazio, vou passar o estado para cá,
para o nosso value do text input. Se eu passar alguma coisa aqui, você vai ver os valores chegando na caixa de texto. Além disso, eu também preciso passar o onChange text, ou seja, o texto que a gente está digitando. Então, o texto que a gente está digitando, que basicamente vai começar vazio, CEP, o texto que a gente está digitando, a gente vai passar para o set CEP, o novo texto. Então, vou passar o texto que eu estou digitando, eu vou passar para o set CEP, ou seja, eu vou atualizar o meu estado de CEP. Então, esse aqui é o estado atual, certo? CEP está recebendo vazio, eu vou digitar o CEP, vou passar o texto para o set CEP vai atualizar o CEP. Eu vou definir aqui também o texto informativo da caixa de texto. A caixa de texto tem esse texto aqui, ó, que é o texto CEP. Então, eu preciso definir aqui um placeholder. Então, eu vou definir aqui placeholder e eu vou definir o texto CEP. Já vai aparecer aqui a minha caixa de texto, ó. Eu já consigo digitar, inclusive, só que a minha caixa de texto está praticamente invisível. Eu preciso colocar um estilo para ela. A gente vai definir exatamente esse estilo aqui. Então, vamos lá. Eu vou criar um estilo. Nesse caso, para o CEP, como o CEP ele vai ter uma largura diferente, ele vai ter algumas propriedades diferentes, eu não vou criar um estilo para todas as caixas de texto, tá? Eu só vou criar um estilo para essas 3 caixas de texto porque elas se repetem. O CEP e o estado eu vou fazer de forma manual, vou colocar um estilo em linha mesmo. Então aqui no text input eu vou passar o style, eu vou passar um estilo em linha e aqui eu vou passar primeiro a cor da borda. Nós temos uma cor nessa borda, então border color eu vou colocar o preto. Nós vamos ter uma cor na borda. Aqui eu posso pressionar o Enter para organizar um pouco mais aqui, ó. Beleza, vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou colocar uma vírgula, vou colocar aqui do lado. Nós vamos colocar a largura dessa borda, então border width. A largura da borda vai ser 2, vai ter 2 de largura. A borda vai ser preta, vai ter 2 de largura. Automaticamente, ó, já apareceu aqui, ó, a borda preta e a largura de 2. Só que a minha caixa de texto está bem pequenininha. O que eu vou fazer? Eu vou definir o tamanho, a largura dessa caixa de texto. Eu vou definir aqui a propriedade width, que é largura, e eu vou colocar 200 de largura. Automaticamente, a minha caixa de texto tem 200 de largura. Eu vou definir também aqui o tamanho da fonte que vai ser digitado dentro dessa caixa de texto, font size 18. Eu vou definir uma margem no topo, para minha caixa de texto não ficar muito colada ali, uma margem no topo de 20, ó, uma margem de 20 aqui, e uma margem final de 20 entre o botão e a caixa de texto de CEP. Então, eu vou colocar aqui margem end de 20. Tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse background vermelho. É só para a gente poder ver. Essa caixa de texto ela está quadrada, só que aqui na imagem você pode ver que ela tem cantos arredondados. Para definir os cantos arredondados, eu vou definir aqui, ó, border radius. Ó, border radius para definir os cantos arredondados. Eu vou colocar mais ou menos aqui 10. Ele vai definir todos os cantos da caixa de texto, arredondamento de 10. Ó, pode ver que ficou arredondado. Tranquilo, a gente já consegue digitar normalmente na caixa de texto. Vamos definir agora o botão que vai ficar aqui do lado. Então, embaixo desse text input, vou colocar um espaço aqui só para a gente conseguir visualizar. Eu vou ter um botão. Esse botão eu vou definir, ele vai ser um touchable opacity. Então, eu vou colocar aqui touchable opacity. Vou colocar esse componente aqui do React Native. Automaticamente eu já importei ele. E dentro de touchable opacity, eu vou ter o texto do botão. Nesse caso, eu vou colocar aqui como buscar. Vai ser o nosso botão de buscar. Já está aqui, ó, o nosso botão. Eu preciso colocar um estilo para esse botão. Então, eu vou definir aqui um style. Eu vou definir aqui um estilo que eu vou chamar de botão buscar. Esse botão vai ter uma cor de fundo, background color. Eu vou colocar o mesmo tom de verde, né?
Inclusive, eu já vou colocar esse estilo aqui no botão para a gente começar a ver em tempo real o que a gente está fazendo. Então, eu vou passar aqui, ó, Style, Styles, ponto, botão, buscar. Ó, o botão ficou verde, ó, já está aqui. Vamos continuar. Esse botão, eu vou definir uma largura para ele, que nesse caso vai ser uma largura de 120. Então, a gente vai ter uma largura de 120 e uma altura de 70. Vai ser a mesma altura da caixa de texto de CEP. Então, eu vou definir uma altura de 70. Altura de 70, largura de 120. Ele está bem colado aqui no topo, né? Então, eu vou ter que definir uma margem. Eu vou definir aqui uma margem no topo, margem top de 30. Definir uma margem de 30 aqui. Vou definir uma margem final, uma margem end de 20. Uma margem final de 20 aqui, para ele não colar aqui no final do meu layout. Vou definir também um border radius, ou seja, os arredondamentos desse botão. Vou colocar 10 em todos os cantos. E eu vou definir também um padding, um espaçamento interno para esse componente de mais ou menos 15. Não, vou colocar 20. 20 eu acho mais interessante. Esse componente ele vai ter um espaçamento interno. Feito isso, eu preciso agora colocar um estilo no nosso texto de buscar, que está dentro do nosso Touchable Opacity, que é um botão. Então, eu preciso criar o estilo para o nosso texto de buscar. Então, nesse caso, eu vou criar mais um estilo que eu vou chamar de texto botão. Eu posso colocar aqui texto botão buscar, para saber qual que é o botão. E aqui eu vou colocar algumas propriedades. Deixa eu só ajustar aqui para a gente ter uma organização. Eu vou colocar aqui a cor do texto. Então, eu vou colocar a propriedade color. A cor do texto vai ser branco. Eu vou definir um font size. O tamanho da fonte vai ser 18. Vou colocar um negrito. Então, font weight eu vou colocar como bold, negrito. E eu vou alinhar esse texto no centro do meu outro componente, né, do meu botão. Então, eu vou colocar align self como center. Beleza, vou passar esse estilo para cá. Então, style recebe styles, ponto, texto, botão, buscar. Automaticamente, a gente tem aqui, ó, o nosso botão de buscar. Aqui no text input, eu vou colocar uma margem top de 30 ao invés de 20. E agora, pessoal, a gente vai criar as outras 3 caixas de texto, que vão ficar um embaixo do outro. Na verdade, são 4 caixas, né? E essas 3, elas vão se repetir, vão ter as mesmas propriedades. Então, aqui eu posso criar um estilo para essas caixas de texto. Então, nesse caso, embaixo dessa view aqui, do container CEP, que é uma linha, embaixo dela, eu vou voltar para a minha coluna, aqui. E aqui eu vou criar mais 3 text input. Eu posso copiar isso daqui e colar aqui na parte de baixo. Eu vou colar mais 3 vezes, né? Deixa eu arrumar aqui. Então, você pode colar mais 3 vezes. E agora eu vou criar um estilo para essas 3 caixas de texto. Então, eu vou colocar aqui caixa de texto. Nós vamos ter a borda, né? Border color. A cor da borda vai ser preto, então 000000. Nós vamos ter a largura da borda, border width, vai continuar sendo 2. Nós vamos ter um padding, o espaçamento interno vai ser de 15. O tamanho da fonte, que vai ser digitado, font size vai ser 18. Nós vamos ter também um border radius, vai ser ali o arredondamento, que eu vou colocar 10. E nós vamos ter um margem top para cada um deles de 10, a margem no topo. E a margem horizontal aqui, ó, vai ser de 20, que vai ser esquerda e direita. Então, vou definir aqui margem horizontal vai ser de 20. Vou passar esse estilo para essas 3 caixas de texto. Então, eu posso retirar esse style que está aqui, ó. A gente vai passar style, recebe, styles, ponto, caixa de texto. Eu posso copiar esse style e passar para as outras caixas de texto. Eu posso fechar isso daqui também, né, pessoal?
Ó, vou fechar para ficar mais organizado. O nosso código fica mais organizado. Aqui também, ó. Tranquilo. Nós temos 3 caixas de texto. Só que essas caixas de texto não é CEP, né? Então vamos colocar Logradouro, bairro, cidade. Então aqui no placeholder eu vou colocar Logradouro. Depois vai ser bairro, né? Bairro. Cidade. Então o próximo vai ser cidade. E depois a gente vai ter o estado aqui que a gente vai criar. Agora eu preciso criar mais alguns estados para aquelas outras caixas de texto. Eu vou criar o estado para a caixa de texto de Logradouro. Então eu vou colocar aqui Logradouro. Vai ser o estado inicial. E aqui eu vou colocar o set Logradouro. Vai ser o estado que vai mudar. Recebe use state, né, do React Hook. Vai começar vazio, um texto vazio. Eu vou criar aqui mais um estado que vai ser referente ao bairro. Bairro, set bairro. Recebe use state. Vai começar vazio. Const cidade. Nesse caso, o ideal é que eu coloque aqui localidade, tá? Porque a gente vai buscar de uma API. Então, nesse caso, eu vou colocar da forma que vai vir da API. Então, eu vou colocar localidade ao invés de cidade, beleza? Então, localidade, set localidade, que é a cidade. Recebe use state. E eu também vou criar o estado. Eu vou colocar da mesma forma que vai vir da API, que a gente vai configurar depois, que nesse caso é o UF, que é o estado, e o set UF. Use state. E aqui vai iniciar vazio. Então vamos passar aqui o estado inicial para o Logradouro. Vai ser Logradouro. Para o bairro eu vou passar bairro. E para a cidade, né, eu vou passar localidade. Então a gente já está usando esses estados. E a gente vai criar a última caixa de texto, que é o estado. Então a caixa de texto ela é bem menor. Então a gente vai criar ela com estilos em linha mesmo. Eu posso até copiar essa caixa de texto aqui do CEP. Vou dar um Ctrl C. Aqui embaixo de cidade, eu vou colar mais uma caixa de texto. E esse daqui vai ser o estado. Então, vou colocar aqui estado. Essa caixa de texto vai ter 80 de largura. 80. A margem no topo vai ser de 10. Ele vai ficar bem mais colado aqui. Eu vou definir aqui também mais uma propriedade, que é a margem horizontal, que eu vou definir 20. Então a gente vai ter 20 em todos os lados aqui. Beleza, pessoal, a gente já consegue digitar. Ó, inclusive aqui a gente está digitando e está passando para o estado. Por quê? Porque a gente está passando o value como CEP. Então o value vai ser o UF. Aqui a gente precisa mudar também. Ó. Esse é o estado inicial, UF. Não vai ser set CEP, né? Vai ser set UF. Eu vou atualizar o estado do UF. Aqui vai ser localidade, set localidade. Bairro, set bairro. Logradouro, set Logradouro. E o CEP já está correto aqui, né? CEP, set CEP. Agora já está correto, pessoal. Então aqui a gente consegue digitar o CEP, eu consigo colocar o Logradouro também, o bairro, vila não sei o que lá, cidade, estado e assim por diante. Agora, o que a gente vai fazer na próxima aula? Na próxima aula, a gente vai buscar o endereço completo do usuário, Logradouro, bairro, cidade, estado, baseado no CEP que ele está digitando aqui. Então, o usuário vai colocar o CEP da cidade dele, do lugar onde ele mora, da região. Quando ele clicar em buscar, já vai buscar o endereço completo dele, Logradouro, bairro, cidade e estado. E aí você pode fazer o que você quiser com o endereço desse usuário. Você pode mandar para uma tela de pagamento, você pode confirmar um pedido. Enfim, é uma funcionalidade muito interessante. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like. Se você quiser aprender a criar aplicativos com React Native,
Tem treinamentos aqui na descrição. E o treinamento que eu mais recomendo é o treinamento do Matheus Fraga, o Fábrica de Aplicativos. Nesse treinamento, você vai aprender a criar aplicativos de ponta utilizando o framework React Native. Esse curso não é só de React Native. Nesse curso você também aprende a criar websites utilizando a biblioteca do React. Você aprende a criar os seus próprios servidores, as suas próprias APIs utilizando Node.js e tem projetos reais, pessoal. Projeto de pizzaria, de barbearia, tem muito projeto real de mercado. Todos os conteúdos do curso são extremamente aprofundados, tanto React quanto Node, quanto React.js, e é um curso de mais de 600 aulas. Eu indico fortemente aqui no canal e recomendo para você que quer se tornar um especialista em JavaScript, quer entrar para esse universo do React Native, do Node, você tem a oportunidade de aprender a stack completa de JavaScript em um único curso, Fábrica de Aplicativos. Na próxima aula a gente vai continuar essa aplicação e eu espero vocês na próxima aula.